Olá amigos e amigas infernautas, eu sou o Gabriel Paixão e bem-vindos ao canal do Boca do Inferno, sua principal fonte de terror na internet, agora no YouTube. Não é a primeira vez, nós já falamos aqui nas Horror Reviews sobre os clones de Gremlins de 1984, criaturinhas fofinhas transformadas em monstros que atormentam adultos, um clássico dos anos 80. Nessa balada nós já analisamos Hobgoblins de 1988, também já vimos Mantis no último Fevericídio, que esses vídeos você encontra na nossa playlist. Mas os muitos outros que vieram a reboque, voltamos ao assunto em um filme que tem um dos mais icônicos pôsteres de filmes de terror dos anos 80, um singelo monstrinho verde saindo de uma privada. Porém esse filme, mesmo fazendo parte de uma franquia razoavelmente numerosa, são um total de 4 filmes e um lucro bem pouco desprezível por seus padrões, acabou esquecido pelos cantos empoeirados do imaginário dos fãs de cinema B. Mas o que será que deu errado? Produzido pela Empire Pictures e dirigido por Luca Berkovich, um clássico dos tempos áureos da TV Bandeirantes, essa é o Reviews de Ghoulies, de 1985. O filme abre em flashback, um sumo sacerdote satânico chamado Malcolm, interpretado por Michel Desbarres, está prestes a sacrificar o seu primogênito, chamado Jonathan, em um culto. Sua mãe, Anastasia, sai do transe e impede que o bebê morra ao colocar um talismã em seu pescoço que dá um choque no pai. É incerto se o talismã não pode ser tirado por nenhum dos cultistas que acompanham o evento, mas de qualquer forma Malcolm muda de ideia, ordena que um dos seus asseclas leve a criança para longe dali e é Anastasia a sacrificada para completar esse ritual. 21 anos depois, e agora adulto, Jonathan Graves, interpretado por Peter Liapis, recebe a notícia que herdou a velha mansão onde os pais moravam. Ele e sua namorada Rebecca, interpretada por Lisa Pelican, visitam o local e encontram um monte de móveis velhos e parafernália de ocultismo, incluindo livros e artefatos em geral. Mas à noite o casal resolve chamar os amigos para uma festa na residência e do nada Jonathan sugere que eles sigam para o porão e com sua presença fazer eles mesmos um ritual, mas dessa vez só por diversão. Apesar do comportamento agressivo de Jonathan e de assustar os amigos, nada acontece de fato e eles deixam o lugar. Porém, quando já ninguém está no recinto, os primeiros ghoulies são materializados. Só que no dia seguinte as coisas começam a degringolar de vez. Jonathan conta a Rebecca sua intenção de deixar os estudos. Ele passa a deixar de comer e cada vez está mais submerso na literatura e na execução de rituais ocultos. Chega a convocar inclusive 2 asseclas anões para auxiliá-lo nessa tarefa, além de mais criaturinhas, mais ghoulies para sua diversão. E para o seu mais poderoso ritual, que ressuscitará o pai Malcolm, ele precisará de 7 vítimas. Rebecca, claro, e 6 de seus amigos serão presas fáceis para as malignas intenções agora de Jonathan e de seus ghoulies. Apesar de levar a fama de clone de Gremlins, como eu já disse na abertura do vídeo, o fato é que Gremlins e Ghoulies tiveram suas produções acontecendo praticamente ao mesmo tempo, por isso não faz sentido falar um cópia do outro. O diretor Luca até afirmou em entrevista que a Warner, produtora de Gremlins, processou a Empire Pictures pelo uso do título, teoricamente muito parecido um do outro, mas que eventualmente perdeu a ação na justiça. Já na correria para ver quem colocava seu filme primeiro nos cinemas, o filme de Joe Dante levou a melhor, pois o produtor de Ghoulies, Charles Band, que futuramente, você já sabe, fundaria a Full Moon Pictures, havia captado 25 milhões de dólares com investidores para realizar 6 filmes em 1984. Ghoulies, claro, um deles, mas ficou sem grana no meio do caminho e atrasou a finalização e distribuição em mais alguns meses, tempo suficiente para Gremlins ganhar os cinemas primeiro. Porém, no fim das contas, o impacto financeiro não foi tão grande assim. Em detrimento da péssima recepção da crítica, gerou um bom lucro com o público, pois custando somente 5 milhões de dólares, rendeu mais de 35 milhões em bilheteria, e o sucesso garantiu a produção da continuação. Ghoulies 2 saiu em 1988, o último com envolvimento de Charles Band, que precisou vender a chamada grife para Vestron Pictures para salvar a Empire Pictures, que passava por dificuldades financeiras, ainda que depois, eventualmente, a Empire Pictures decretasse falência de vez. Sob o bastão da Vestron,
Ghoulies 3, Ghoulies Go to College, saiu diretamente em vídeo em 1991, e já com a Cinetel Video, Ghoulies 4 de 1994 fecha a quadrilogia, pelo menos até então. Mas, voltando a falar do filme original, comparar Ghoulies com Gremlins também é injusto, até pela premissa diversa das duas películas. Ghoulies é mais sombrio, flerta com ocultismo, satanismo, rituais e todo tipo de círculo e livros malignos que já foram inventados pelo homem. Bem mais pesado que o humor negro e mais simples de Gremlins. Mal porcamente, em relação ao tom, daria para compará-lo com Critters, ou Criaturas, de 1986, talvez o derivativo de Gremlins mais exitoso tanto em crítica quanto em público. Mas isso não é necessariamente um elogio. O enredo de Ghoulies tenta inserir tantos elementos diversos na narrativa que a ação acaba ocorrendo aos tropeços, em detrimento ao desenvolvimento dos personagens. Ao ponto de os personagens secundários serem completamente limados no miolo do filme e só aparecerem novamente no terceiro ato, aí sim, com uma participação mais predominante dos monstrinhos que dão título à obra. Sim, pois apesar de o filme se chamar Ghoulies, eles mal são vistos até uma boa parte da metade do filme já corrido, e apesar de terem seu carisma, os bonequinhos desenvolvidos por John Carl Buechler, que futuramente atuaria nos efeitos especiais de Terror no Pântano de 2006, são tão estáticos e mal feitos que dão dó. Pouco interagem com o elenco e tem pouca relevância no roteiro. Nada no nível de Hobgoblins, mas ainda assim uma decepção. O restante dos efeitos especiais tem altos e baixos. Alguns são bem criativos, como esse laço de língua que um vilão dá no pescoço de um dos amigos de Jonathan, em uma participação especial da playmate Bobby Breezy. E nessa cena que me custa entender o que está acontecendo, mas envolve um ataque por um assustador boneco de palhaço. Já outros são bem mambembes e carentes de recursos, raiozinhos saindo de olhos e mãos, lentes de contato verdes horrorosas, gelo seco e figurino brega à altura. Em termos de roteiro, também é difícil entender porque todo mundo, de uma hora para outra, passa a usar óculos escuros dentro da mansão. Dizem que a intenção era que nesses momentos o público colocasse óculos 3D para ter mais imersão no filme, mas pela complexidade dos efeitos, a ideia foi abortada. Só que como a direção manteve essas cenas no produto final, não teve nenhuma outra refilmagem, narrativamente não fazem nenhum sentido. Se o foco não está nas criaturas, o que fica da trama basicamente é o interesse e a busca pelo poder das trevas pelo personagem de Jonathan Graves. Porém, sua condução é meio largada, sem muita motivação. Começa com um incentivo, uma brincadeira no porão da casa, como vocês viram, e aos poucos vai escalando para uma dimensão enorme, e você nunca sabe por que ele está fazendo isso e qual é o resultado que ele procura. Será que porque está possuído pelo fantasma do pai, uma mera inclinação genética? Não existem exageros, caras e bocas do ator Peter Liapis que tirem essa impressão, apesar de um pouco desbalanceado e caricato demais, é o mais convincente do elenco. Já os outros, é até previsível, são bem fraquinhos, especialmente Lisa Pelican, que faz a namorada do rapaz. Para um papel tão importante, não basta que sua personagem não arrede o pé daquela casa, mesmo quando Jonathan passe a agir esquisito, chegando ao ponto de fazer um círculo embaixo da cama dos dois e balbuciando palavras ritualísticas durante o sexo. A garota ainda não consegue esboçar um mínimo de raiva ou desespero. Mesmo catatônica depois de ser hipnotizada ou possuída, sei lá, sua atuação deixa bastante a desejar. Os únicos nomes mais conhecidos que você vai encontrar aqui são de Tamara Detreux, atriz falecida em 1990, que foi uma das pessoas a vestir a fantasia de ET no famoso filme de Steven Spielberg, e a estreia no cinema de Mariska Hargitay, filha de Mike Hargitay, que você já viu aqui na reviews de Bloody Pit of Horror, e que futuramente seria estrela do seriado Law & Order Special Victims Unit. Curiosamente, Mariska teve seus gritos em Ghoulies trocados por um efeito sonoro de estoque, já que o diretor não gostou de como sua voz mais profunda e grave ficou em cena. Entre cenas de ótimo entretenimento, como a ressurreição do pai de Jonathan e muita enrolação e foco disperso, a principal decepção é que Ghoulies são um mero enfeite decorativo. Situação que, pro bem ou pro mal, seria corrigida nas continuações. As participações dos monstrinhos são muito mais predominantes. Se o charme de uma produção brega mal feita e tipicamente oitentista lhe atrai, joga aí no Google que você vai se dar bem. Mas não se deixe levar pela sua memória nostálgica. Ghoulies não é nem tão engraçado, nem tão assustador assim.
E por enquanto é só, pessoal, gostaria de agradecer a sua visita como sempre, e se você está aqui pela primeira vez, deixe seu like, deixe seu comentário e inscreva-se. Gostaria também de agradecer especialmente aos apoiadores do Padrim do Boca do Inferno, que a partir de R$1 por mês ajudam o site, ajudam o canal a se manter no ar. Se você considera ser um dos apoiadores, se você gosta do nosso trabalho e tem condições, o link está na descrição do vídeo. Gostaria também de convidá-los a acessar www.bocadoinferno.com.br, que tem críticas, artigos e notícias atualizadas diariamente com tudo sobre o cinema fantástico. Eu vou ficando por aqui, semana que vem a gente volta para uma nova reviews. Um grande abraço e até lá, tchau!